Mais uma vitória, tá? Mais uma vitória e mais uma vitória fora de casa. O segundo turno do Fortaleza tá assim, espetacular. 7 vitórias nos 10 jogos disputados até aqui nesse turno, tá? E tivemos um empate também, então foram apenas 2 derrotas, aproveitamento de 73%. Fortaleza está realmente passando o carro nesse segundo turno da primeira divisão. Agora, queria falar bastante aqui, eu não estou só, esse vídeo está acompanhado, falar bastante sobre o jogo de ontem, né, contra o Goiás, vitória importante fora de casa, 1-0, tem alguns destaques para ser feitos, que na live de pós-jogo a gente não conseguiu fazer com muito detalhe, então a gente vai fazer aqui hoje também algumas das principais virtudes, digamos assim, individuais do Fortaleza no jogo. Lembrando que esse vídeo aqui ele é oferecido em nome da 1xBet. Tá? O 1xBet é a principal casa de apostas esportivas do Brasil e uma das melhores do mundo. Se você gosta de fazer as suas bets, não deixe de conhecer o site da 1xBet. Tem na descrição do vídeo o link e também você pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code. Vai bater lá no site, veja as odds, as modalidades, as competições, faça lá um pequeno estudo, compare e faça o seu cadastro. Gostou? Se cadastrou? Você pode usar esse código promocional aqui que está embaixo, Glória e Tradição, sem acento, sem cedilha, e com ele você vai receber em bônus, tá, até R$ 1.200. Isso é o valor equivalente ao seu primeiro depósito. Colocou 1.200, recebe 1.200 de bônus para apostar mais na 1xBet, ok? Vou soltar a vinheta e na volta tem bancada para falar um pouco mais de Goiás 0, Fortaleza 1. Meu amigo FT Miranda, tamo junto aqui. Vou logo meter para você, tá? Teu primeiro destaque da vitória do Leão contra o Esmeraldino goiano. Sabe, MR, cara, é claro, o Fortaleza venceu o jogo, né? E é natural que a gente possa pensar numa figura ofensiva pra gente poder elogiar. Mas, cara, eu gostei muito do aspecto defensivo no Fortaleza no jogo de hoje. E se eu posso citar um jogador, seria o Brits. O Brits, cara, eu acredito que ele se encontrou. Aliás, o Fortaleza encontrou na figura do Brits um jogador que ele pode ser o coringa perfeito da defesa. Se ele joga como lateral direito, faz um bom trabalho. Se ele joga na lateral esquerda, também ele é muito competente. Se ele joga na zaga pelo lado esquerdo, já provou que é um cara que dá conta do recado. E ontem fez uma zaga ali, principalmente do lado direito, no primeiro tempo, de uma forma impecável. Impecável. Um jogador que a gente até comentou na live de ontem como ele se encontrou rápido no esquema do Fortaleza, como se ele desenvolveu muito bem. Mas se eu pudesse citar um nome, pelo menos assim, desse aspecto defensivo, um representante, eu diria que Emmanuel Brits é o cara que, sem dúvida nenhuma, vai ser o dono dos elogios. Mas é claro, os outros foram muito bem. Tinga foi muito bem, Tite muito bem, Capixaba. Mas sim, eu escolheria o Brits, tá? Não sei se você concorda comigo. Inclusive, já gostaria de saber a sua opinião seguinte agora do atleta da partida de ontem. Não, concordo, mas eu já vou meter outro, tá? Já vou meter outro para poder a gente ter mais critérios, né? Mais nomes para colocar. Eu queria citar um que contempla principalmente essa fase defensiva, mas que fez o gol, né? Acabou fazendo o gol da vitória, que foi o Lucas Sacha. Assim, o cara foi muito bem, estava muito ligado no jogo. É um jogador muito importante, né? Porque ele dá muito combate, ele é um cara de muita agressividade, muita dedicação. Ele é um dos recordistas da Série A, né? Nesse quesito de desarmes, de interceptações. Ele é um cara que persegue muito o adversário que está com a bola, né? Ele briga todo o tempo ali por, por recuperar o jogo e teve nessa essa felicidade de marcar o gol, que foi o gol da vitória contra o Goiás. E ainda fez 5 desarmes. Tá? 5 desarmes no jogo. Então, assim, é um jogador muito importante, o Lucas Sacha. Eu acho que ele merece um registro aqui especial, mais um grande jogo dele. Tá? Mais um grande jogo dele. Ele não é aquele cara que enche os olhos, como o Hércules já fez, né? Como o Ederson fazia no passado, mas ele é um cara que, do ponto de vista funcional, ele entrega muito para o time. E, assim,
Em qualquer... Você pega, por exemplo, Felipe, no basquete, a importância do cara do rebote. Né? Então, no futebol, esse cara que intercepta, que desarma, que briga pela sobra, é fundamental. E o Sacha, para mim, entrega tudo isso. Foi mais uma vez agora no jogo contra o Goiás. Até aproveitar, cara, o gancho, porque a dupla dele hoje também foi bem, tá? Eu ouvi um certo misto de emoções, de interpretações de como foi a partida do Caio Alexandre, mas ele é o cara que eu já cito agora, porque eu achei interessante, pelo menos no primeiro tempo que eu acompanhei bem mais que o segundo, um jogador que se mostrou muito seguro. Talvez, sabe, MR, a gente pode acreditar isso ao entrosamento, porque os jogadores do Fortaleza pareciam estar numa sintonia. Eles aparentam já, né, nesse segundo turno, uma boa parte desse segundo turno, numa sintonia diferente. Mas esse sistema defensivo, ele me agrada bastante. E o Caio Alexandre, talvez, era aquela peça que faltava, né? E curiosidade ou não, MR, 3 jogadores que citamos, 3 jogadores que chegaram na janela de transferências. 3 jogadores que foram muito úteis também. E parece que já estavam acostumados a jogar no Fortaleza. É incrível como eles se adaptaram muito rápido. E essa questão do Caio Alexandre não é porque ele fez o gol, por exemplo, no jogo passado contra o Flamengo. Mas hoje, do que eu pude ver, ele foi um cara que sempre estava presente. Sabe o Ronald nos momentos bons dele aqui no Fortaleza? É o Caio Alexandre. Só que o Caio Alexandre tem um pequeno diferencial. Ele aparenta ser um cara que tem uma mistura de o Felipe Maranguape, com o Ronald, mas assim, o melhor dos dois mundos até então, sabe? E eu espero que continue assim. Até o momento, ele está sendo um jogador que está agradando. Ele tenta um passe um pouco mais vertical, tenta ser um pouco mais ousado. E isso é um grande diferencial de outros volantes que até o Fortaleza já tem no elenco. E eu acredito que no jogo de ontem ele foi muito importante nisso. É claro, a gente viu que o gol do Fortaleza nasceu numa jogada construída ali. Quem fez o gol foi o Lucas Sacha e tudo mais. Mas eu acredito que no decorrer de todo o restante da partida, ele também foi um cara muito útil. Apesar de algumas críticas que eu ouvi dele vindo na internet. Não sei se você concorda. Concordo demais. Para fechar, eu vou citar o nosso capitão Tinga. Tá? Ele pode não ter sido Merecido. aquele cara dos números, né? Até fez 2 desarmes, teve algumas interceptações. Ele errou alguns passes, mas a presença do Tinga em campo, ela é uma presença que não deixa o time morrer. Teve uma hora ali que o Fortaleza aceitava um pouco mais o Goiás e o Tinga ia para o pau, reclamava. Até na hora de cobrar um lateral, ele consegue chamar a atenção e mobilizar o time. Num momento em que você tem que estar mobilizado todo o tempo. Você tem que estar atento toda hora para o jogo, porque uma mínima desatenção faz com que a gente perca pontos, como já perdemos várias vezes ainda nessa temporada. Então, essa foi a nossa breve listinha, né, Felipe? 4 nomes aí para a gente compor como destaques. Deixa nos comentários aí quais são também os seus nomes. A gente sabe que teve muito jogador. Tem a galera que entrou também no segundo tempo. Então, deixa os seus comentários aí neste vídeo, ok? Deixa o like também, que é importante, caso você tenha gostado. E se inscreva aqui no GT, porque todo dia de manhã tem vídeo e toda noite tem live. Tamo junto, Felipe, e toda a galera que está acompanhando a gente. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima.